cineasta desde pequena? Então, eu desde pequena, minha mãe, antes até de eu nascer, já trabalhava numa biblioteca. Então eu sempre fui rodeada de livros e sempre gostei muito de criar histórias. Eu fazia historinha, história em quadrinho, desenhava, escrevia. Então, sempre gostei de contar histórias. E sempre assisti muita TV, muito filme. Então, quando mais na adolescência, assim, é que eu fui aliando essas duas paixões e pensando, nossa, acho que eu quero sim contar histórias, mas acho que eu quero contar histórias audiovisualmente, né? Assim, através de imagem, através de som. Entendi. E conte um pouco como foi fazer o curso na ECA. Então, o curso da ECA, eu gostei bastante. Primeiro porque ele equilibra bastante a teoria e a prática. Nos primeiros anos, a gente tem bastante aula de história e para aprender a linguagem mesmo, que nem a gente tem uma aula de português, assim, quais são as figuras de linguagem, então metáfora, o que é um pleonasmo, a gente aprende isso também no cinema, assim, o que é uma metáfora visual, uma rima visual, como a gente constrói mesmo, né? Por exemplo, a gente aqui conversando, eu posso primeiro querer ver você, assim, o que você está falando? Daí depois vir para mim num contraplano. Essa maneira de contar, né, onde vem primeiro uma coisa, depois a outra, daí você mostra os dois. Enfim, essa linguagem a gente aprende muito na teoria nos primeiros anos, vendo a história do cinema. A gente tem aulas de história do cinema mundial e do cinema brasileiro. Começa lá mais de 100 anos atrás, com os filmes mudos. Quando era tudo parado, a câmera era um negócio gigante que não dava para mexer nada, então era quase um teatro filmado. A gente começa a aprender lá desde, né, do século XIX até o contemporâneo, e daí a gente começa também, tem exercícios práticos de linguagem, e daí começa assim, como contar uma cena, uma situação numa sala de aula em 3 planos. Então vocês conseguiram? Então agora vamos pensar em 9 planos. Plano é cada momento que muda, assim, que você está vendo na imagem é um outro plano. E daí, enfim, daí tem uma evolução desses exercícios, até quando eles dão liberdade para quantos planos você quiser, mas contanto que seja um curta, que seja filmado na USP, para não ter um deslocamento, que não tenha criança nem animal. Que até, né, contei para vocês antes, no Tatu Bolinha, por exemplo, tinha cenas com Tatu Bolinha. E daí eu precisava, em algum momento, que ele tivesse bolinha, virasse tatu, fosse andando para lá. O Tatu Bolinha, que é um negócio desse tamaninho, para você focar nele, precisa estar muito próximo. Quem disse que ele vai fazer exatamente o trajeto que você previu? Então, teve que fazer várias vezes, refazer. Então, por isso, na faculdade, eles não deixam que você trabalhe nem com criança, nem com animais. E daí teve, enfim, a evolução, aí no curta de finalização, aí você já tem mais liberdade. Mas foi bem bacana, assim, passar. E daí também, a partir do 3º ano, mais ou menos, a partir da metade do curso, você começa a se especializar. Porque audiovisual tem muitas áreas, né, assim, você pode se especializar no som, então você vai pensar como é que a trilha sonora vai casar com uma fala, como que vai ser essa passagem, você pode se especializar na fotografia, então você vai ter um olhar mais estético sobre cada coisa, né? Como você está iluminando, se tem uma fonte de luz natural, como você vai compensar o lado que está escuro ou se está bom. Você pode, no meu caso, eu me especializei em roteiro, então como você conta uma história em imagem e som, né? Como você apresenta um personagem, como você apresenta um conflito, ou a direção, que técnicas você pode usar para dirigir os atores. Você filma, que nem eu estava falando também, né? Nos curtas, como o cinema é muito caro, você constrói uma logística, por exemplo, tem várias cenas na escola, então você filma primeiro todas as cenas na escola, você não vai filmar na ordem da história. Isso faz com que depois que você filme tudo, você tenha um Frankenstein lá, tudo bagunçado, daí tem um montador que vai pôr em ordem, essa cena da escola vem aqui, depois vem a cena da casa, depois da escola de novo.
Então você pode se especializar também nessa organização do material. Isso a partir do terceiro ano você já vai se direcionando, que também achei bem legal. Você tem uma ideia geral, você passa por todas as funções, você tem uma noção de tudo, porque também é importante, né? Você não saber só a sua parte, senão você não consegue nem dominar ela muito bem, né? Tem ali nossa amiga fazendo a câmera, mas se ela não tiver a noção do som, de como funciona o som, ela vai mudar o enquadramento e vai dar algum problema no som, enfim, você tem que ter a consciência de tudo. Então eu achei muito legal isso, de você passar por todas as funções e depois se especializar em uma, para você pensar em seguir mesmo como profissão, que nem eu fiz em roteiro, direção e montagem. Assim. E fala um pouco sobre a sua experiência como diretora no Tori e no Tatu Bolinha. Então, foram os 2 filmes que eu fiz com uma estrutura maior, em película, que é mais caro, com câmeras grandes, com equipes grandes. O Tori foi o primeiro, eu tinha acabado de terminar a faculdade. Era um projeto que começou a nascer na faculdade ainda, veio de um exercício de aula, aí eu e a minha parceira, a Andrea, a gente começou a desenvolver o roteiro, daí ganhamos um prêmio para fazer. E era um filme complicado, porque ele era de época, com criança, com animal, então tinha vários complicadores aí. Mas a gente se preparou bastante, a gente demorou para conseguir filmar, porque cinema é muito caro, então a gente dependia, ainda mais um filme de época, as roupas não podiam ser, junta todo mundo com a roupa que tá, não, tinha que ter uma produção da roupa, tinha que ter uma escolha de locação para que você não visse essas lâmpadas modernas, enfim, cada detalhe tinha que ser muito pensado. Então a gente ganhou, só quando ganhou esse prêmio que a gente foi fazer. Aí, depois, isso foi em 2006, aí eu passei 5 anos trabalhando em projetos de outras pessoas, trabalhando muito em televisão, fui fazer uma pós-graduação fora do Brasil, aí falei, nossa, não, faz muito tempo que eu não filmo, preciso filmar outra coisa. E eu tinha projetos muito complexos, assim, ou longa-metragem, que daí já é outra história, né? Ou filmes com muitos personagens, muito caros. Aí eu falei, não, deixa eu tentar pensar uma história que seja simples. Aí me veio a ideia do Tatu Bolinha, que são só 2 atores, uma locação, que a gente chama, né, o lugar de filmagem. E daí foi muito gostoso, porque como ele era relativamente simples, deu para eu me concentrar em cada detalhe, assim, fazer um casting para a personagem principal que tem 6 anos. Eu fiz um teste com mais de 40 crianças, então também a locação que era um cemitério, mas um cemitério muito específico. Eu visitei mais de, sei lá, cerca de 30 cemitérios, então cada detalhe foi muito bem cuidado. Entendi. E quais os gêneros de filme que você mais gosta e os cineastas que te inspiram? Eu gosto muito de drama. Na verdade, eu gosto muito de linguagens híbridas, assim, quando mistura tudo, né? Um suspense que tem drama, um drama que você dá risada, enfim, ou algo que não seja realista. Tem um cineasta americano que eu gosto muito, que é o David Lynch, que ele tem um filme, por exemplo, que chama Cidade dos Sonhos, porque ele mistura uma coisa meio de sonho e realidade, que eu gosto bastante. Mas, em geral, eu gosto bastante do drama, assim, eu gosto de trabalhar com questões... Gosto de trabalhar e de assistir questões mais profundas, que você pode se projetar ali, histórias que você se envolva, que você se emocione, então eu gosto bastante de drama. Essa coisa também de filmes que você se projete, que não está tudo ali dito, né, que você tem que montar um certo quebra-cabeça ou pensar, preencher ali as lacunas, que tem bastante a ver com os meus filmes. Eu vejo isso bastante no cinema oriental, então eu gosto de uns cineastas de nomes esquisitos, tipo o Kim Ki-duk, que é um coreano, gosto do Wong Kar-wai, gosto de alguns filmes do Takeshi Kitano, gosto muito. De filmes silenciosos, assim, gosto bastante de uns antigos, tipo Bergman.
Kieslowski, você vê que tudo nome é esquisito. E daí comentei, né, que eu gosto também dos brasileiros contemporâneos, eu gosto bastante da Laís Bodansky, gosto bastante do Fernando Meirelles, que é um que mistura linguagem, né, o Cidade de Deus é um drama, mas tem muita cena de ação, tem bastante piada no filme, então eu gosto dele por isso também. Enfim, uma lista infinita. Eu gosto muito de cinema, então eu gosto de muitos cineastas. Então, tá bom. Foi essa a entrevista com a Kilani, cineasta. Até a próxima. Boa tarde. Obrigada.